Feliz em estar aqui conhecendo os irmãos. Glória a Jesus. Somos ali da igreja da IME, da Batista Missão Socorro. Trazemos ali um abraço do nosso pastor. E ele que fez essa ponte para estarmos aqui, né? Eu já tinha visto o senhor já ali na igreja, lá numa mini vigília, teve uma oportunidade, eu conheci. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Efésios, capítulo de número 6. O pastor já apresentou, mas está aqui minha esposa, está sempre caminhando conosco, nossa irmã Verônica. Efésios 6, versículo 17. Todos conhecem o versículo, bastante conhecido. O apóstolo Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Todos conhecem esse texto. O apóstolo, todos sabem que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão. Essa igreja foi fundada também por ele. Ele fez duas passagens ali em Éfeso. E quando ele preso, ele faz essa recomendação. Ele divide o seu livro em duas partes. Do 1 ao 3 tem caráter doutrinário, onde Paulo vem apresentando que Jesus venceu, está no trono de glória e abriu acesso para nós sermos abençoados por todas as bênçãos espirituais. Paulo diz que é necessário que a igreja seja cheia do conhecimento e da sabedoria, e apresenta o seu ministério. Do 4 ao 6, os irmãos percebem que já tem um caráter mais moral, onde Paulo convida a igreja à unidade, entendendo que uma igreja que não está unida, com certeza não vencerá. E aí o capítulo 5, ele vem apresentando os deveres de cada um no decorrer da caminhada, e aí ele termina o livro no capítulo 6, incentivando os irmãos a resistir às forças do mal, aos irmãos tomar o capacete da salvação, toda a armadura. E ele termina dizendo, principalmente aí o capacete da salvação, porque todas as batalhas que travamos com o diabo, o campo minado é exatamente a nossa mente, o nosso cérebro. Se formos fracos aqui, seremos fracos em tudo na nossa vida. E Paulo diz que a única maneira de fortalecer isso aqui é com a espada do Espírito. Paulo diz: é necessário que vocês estejam revestidos pela palavra do Espírito. Não há nenhuma capacidade de vocês vencer o inimigo sem que vocês gostem de Bíblia, sem que vocês gostem da palavra. É necessário vocês se alimentar desta palavra. Sem isso, vocês terão dificuldade de vencer o inimigo, porque é um campo minado, uma batalha diária e constante. Temos um inimigo que não cansa, que não cessa e trabalha o dia inteiro para que eu e você venha distrair. E é necessário que eu goste de Bíblia, principalmente nos dias atuais. Todos os teólogos concordam que nós estamos na última fase da igreja sobre a face da terra. E por isso é necessário estarmos revestidos da palavra. O que mais se tem nos dias de hoje, a cada esquina, é uma igreja com líderes com pensamento diferente. O que mais você vê nas redes sociais é cada um com o seu pensamento diferente, cada um com uma mensagem diferente. E você que não tem conhecimento, você fica na maré ali perguntando quem está certo, quem está errado, né? Essa mensagem está certa, essa mensagem está errada, quem está ensinando certo, quem está ensinando errado. E por isso é necessário que você tenha conhecimento da palavra de Deus.
para que você possa suportar os dias maus. O apóstolo Paulo diz que nos finais dos tempos nós estaremos passando por isso, através de homens presunçosos que se levantaria no seio da igreja, homens avarentos, amantes de si próprio, homens com comichão no ouvido, ou seja, não deseja ouvir a palavra. Por isso que é necessário. Jesus Cristo, ele diz: examinai as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí você percebe que as armas do inimigo não mudou. As mesmas armas que ele usou contra Cristo, ele usa contra a igreja. Glória. Primeira arma que o inimigo ele usa contra Cristo é a gula. Ele queria que Jesus pecasse através da gula. Sabia que Jesus estava com fome e disse: come pão. O segundo, ele leva Jesus no monte, no alto monte, e ele queria que Jesus fosse derrotado através da ganância. Ofereceu o mundo, ofereceu o dinheiro. Isso não muda. O objetivo de Satanás não muda. O desejo dele é que você seja destruído através da gula. Viva numa igreja sem nenhuma intimidade com a pessoa do Espírito Santo, porque ele sabe, por A mais B, que não tem como você ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo se você não tiver uma vida de jejum, se você não tiver uma vida de sacrifício, porque você não tem como. Carne não tem amizade com o Espírito. Para ter amizade com o Espírito, eu tenho que viver em Espírito. Então ele vai trabalhar através da gula, para que você fique o ano inteiro, a vida inteira, dentro da igreja, sem nenhuma intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E terceiro e último, a Bíblia diz que ele leva Jesus no pináculo, lá no alto do pináculo, a parte mais alta do templo, e tenta vencer Jesus ali através da contradição da palavra. Hoje não é diferente. Aqui está o púlpito, é o lugar mais alto da igreja, e o diabo tem usado púlpitos no país inteiro, contradizendo a palavra de Deus, trazendo mensagens que, em vez de ser farinha, são mortes na panela, onde pessoas se alimentam de todas as formas e de todas as maneiras. E temos visto, às vezes, igrejas lotadas, mas enfraquecidas da palavra de Deus, por falta de conhecimento da palavra. Então a Bíblia, ela vem nos apresentando algumas verdades, para que eu possa ser revestido da palavra de Deus. E uma das primeiras verdades que a Bíblia nos apresenta é que, para que eu consiga me revestir da palavra de Deus, ter força diante da presença do Senhor, essa palavra ela precisa ser compreendida. Você precisa compreender a palavra de Deus. A Bíblia diz que Filipe, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, está em uma cruzada evangelística, dezenas de pessoas sendo curadas, aleijado andando, cego vendo, pessoas sendo libertas. Uma obra extraordinária. O Espírito diz para Filipe: sai da cruzada e vai para o deserto. E aí Filipe vai para o deserto, ele percebe que está vindo uma carruagem, e o Espírito diz: se aproxima da carruagem. Ele viu que era uma carruagem real, está vindo de Jerusalém, indo embora em direção à Etiópia. E ali estava o mordomo da rainha Cândice da Etiópia, e o anjo diz, e o Espírito diz: se aproxima. E Filipe se aproxima da carruagem e percebeu que aquele homem estava lendo um livro, estava a passagem do texto de Isaías 53. Filipe se aproxima e diz assim: entendes tu o que leis? E ele diz: como que eu posso entender se não há quem me explique? Filipe diz: é comigo, Bíblia é comigo. Posso subir? Pode. E aí Filipe sobe e começa a explicar acerca da palavra de Deus. O homem crê naquilo que Filipe está explicando. Ele olha, passando perto de uma água, e diz: que impede de me ser batizado? Filipe disse: agora mesmo. Desceu, o homem foi batizado, e naquele momento Filipe desaparece, é transportado. O homem tem aquela experiência extraordinária, ele segue. Mas o interessante, irmãos, é como que Deus é capaz de tirar Filipe de uma cruzada, curando dezenas de pessoas, e transporta Filipe para um deserto,
para explicar um texto de alguém que está com dúvida, dando a entender que para Deus é mais importante alguém aprender um texto da Bíblia do que centenas de pessoas sendo curadas. Aleluia. Glória. Centenas de pessoas sendo curadas. Porque alguém que aprende de Bíblia, ele cria raiz. E aquilo que cria raiz dá fruto. Aleluia. Centenas de pessoas sendo curadas vão embora para casa e amanhã esquece da cura. Esquece quem o curou. A Bíblia diz que 2 milhões de pessoas saíram do Egito, quase 3 milhões. Era milagre todo santo dia. Todo santo dia tinha milagre. Ninguém, nenhum povo viu na história tanta manifestação da presença e da glória de Deus como aquele povo. Mas só 2 compreendeu a palavra e entrou na terra prometida. O restante que via milagre todo dia ficou para trás. Porque quem vê milagre hoje quer outro milagre amanhã. E quem vê outro milagre amanhã quer outro milagre depois. E acha que evangelho é de milagre. Evangelho não é de milagre. Evangelho é de Bíblia. É de compreensão da palavra de Deus. Quando o demônio se apresenta para Cristo, Cristo não disse assim: afasta de mim. Estou 30 dias em jejum, eu sou varão do reteté, estou pegando fogo. Ele disse: está escrito. Aleluia. Está escrito. Está escrito. Glória a Jesus. Como ter um bom casamento, está escrito. Como criar o teu filho, está escrito. Como viver num lugar como esse, está escrito. Como vencer as forças de Satanás, está escrito. Como ter intimidade com o Espírito Santo, está escrito. Tudo que você desejar e precisar para a caminhada, está escrito. Por isso que é necessário você ter a compreensão clara da palavra de Deus. Segundo, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você precisa acreditar nisso. Ela é viva e eficaz. O livro de Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, onde ela faz divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E o apóstolo diz assim: e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, aonde ninguém consegue chegar, aonde a tua esposa não consegue chegar, aonde o psicólogo não consegue chegar, aonde o terapeuta não consegue chegar, aonde ninguém consegue chegar, a palavra chega. A palavra chega. O salmista Davi, no Salmo de número 19, versículo 8, ele disse: a tua lei é perfeita e refrigera a minha alma. Está com a alma angustiada, a palavra é perfeita para isso. Está com a alma entristecida, a palavra é perfeita para isso. Qualquer situação que você se encontre, a palavra é perfeita para isso. Quando você olha para o livro de Gênesis, você percebe que Gênesis capítulo 1, versículo de 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Diz que existia trevas, existia o abismo e as águas, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Terra embaixo, trevas, um abismo, a água e o Espírito se movia. Aí a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Todos nós sabemos que aquela luz que Deus falou não era o sol, porque o sol foi criado no 4º dia, era uma radiação era eletromagnética. Mas o interessante disso, irmãos, é que assim, as trevas, ela só subsiste sobre a face da terra enquanto a luz não chega, enquanto a palavra não chega. Só existe trevas sobre a vida do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do teu vizinho, do teu bairro, enquanto eu e você não se posicionar e dizer: haja luz. Amém. Enquanto a palavra não chega, quando a palavra chega, as trevas têm que recuar. A Bíblia diz lá no livro de João escrevendo, disse: e nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Que vida estava em Cristo? A vida de Deus estava em Cristo. Glória. E aí a Bíblia diz: e ele era a luz dos homens.
Ou seja, a esperança que os homens precisavam Glória a Deus. estava em Cristo. Aleluia. O que os homens precisavam para sair de qualquer circunstância da sua vida, a luz estava em Cristo. Cristo era a luz do fim do túnel. E aí, Mateus, escrevendo Mateus a partir do capítulo 4, 16, ele diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Aí Jesus, escrevendo, conversando com os discípulos, ele disse: agora vocês são a luz. Eu vou sair de cena, mas vocês agora serão a luz. Aleluia. Vocês agora são a esperança que o mundo precisa. Amém. Aleluia. Vocês são a esperança de um mundo em trevas. Verdade. Vocês vão sair daqui e vocês vão transportar esta vida, e vocês serão a luz do mundo. Eu vou pegar vocês e vou fazer de vocês o sol da terra, e vocês sairão daí, sairão daqui e darão gosto ao mundo que tem uma vida desgostosa. E por onde vocês passarem, vocês vão mudando completamente o ambiente. Jesus não chamou você para ser sal dentro do saleiro, porque é fácil ser sal dentro do saleiro. Viver a vida inteira dentro de uma igreja e não sair lá para fora. A maioria é assim. A maioria é sal dentro do saleiro. Jesus diz: vocês sairão para fora, vocês serão sal na terra. Por onde vocês passarem, vocês vão mudando o ambiente. Vocês serão luz para o mundo que estão em trevas. E a pergunta simples, e você não precisa responder para mim, mas será que você tem sido esperança para um mundo em trevas? Será que as pessoas conseguem olhar para você e ver a vida de Deus na tua vida? Consegue enxergar em você por onde quer que você passe? Consegue ver Cristo em você? De dizer assim: depois que eu te conheci, a minha vida se tornou diferente. Depois que eu te conheci, a minha vida se tornou melhor. Eu vejo em você que você tem algo diferente. Tem uma presença, tem uma luz, tem um brilho diferente em você. Aleluia. E isso não precisa você andar com a faixa na cabeça, com a camisa, sou leão da tribo de Judá. Um amigo meu, muitos anos atrás, ele na época que serviu o exército aqui na Vila Militar, ele contando que ele estava num pilotão de 70, e ele caminhando só com aquele shortinho verde, e aí, quichutezinho, na época era o quichute, né? E ele caminhando ali todo sem camisa no pilotão de 70, o sargento mandou dar a volta, e ele falou, quando olhou, ele falou que viu, quando viu uma irmã naquela época que de longe você sabia que era crente, e aí ele percebeu que a irmã ia vindo, ela foi passando, e ele aqui, ela não me conhece, não sabe quem eu sou, eu estou aqui no pilotão de 70, ela foi passando, quando ela se aproximou perto dele, ele disse, a paz do Senhor, homem de Deus. Aí ele foi quando o varão ali, eu me derreti, a lágrima desceu no olho. Como é que aquela mulher sabia que eu sou crente? Há uma conexão. O Espírito te denuncia que tu é crente. Há um brilho diferente. Há uma presença diferente sobre as nossas vidas. Porque a luz denuncia. A luz não fica debaixo, né, do alqueire. A luz fica aqui no velador. Aqui, né? A luz, por onde você passar, você traz luz. A presença está sobre você, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Aonde você chega, o demônio ele tem que se retirar. Por quê? Porque a palavra de Deus está sobre a sua vida. O interessante, irmãos, é que às vezes as pessoas pensam que evangelho, então vamos fazer vários trabalhos lá fora, vamos nos hospitais, já fui muito, vamos nas madrugadas, já fui muito, mas não foi isso que Jesus falou.
Porque tem igrejas que vivem em movimento, mas movimento não significa vida. Sim. Aleluia. Movimento não significa vida. Jesus não falou para você fazer movimento. Jesus falou para você ter vida. Aleluia. Vida com Deus. O maior evangelista de todos os tempos, Daley Moody, tem uma frase dele que ele diz assim: em todo tempo pregue, e se possível use as palavras. Você não precisa usar as palavras para pregar. A tua vida é uma carta lida. A tua vida, por onde você passar, é uma carta lida. Vão perceber que você é crente, que você é diferente e que a palavra de Deus está sobre a tua vida. Né? A Daley Moody tem outra frase dele que ele diz assim: talvez de cada 100 pessoas, uma leia a Bíblia, mas as 99 vão estar lendo a tua vida. Vão estar vendo a tua vida. Né? E aquilo que tu fala, às vezes também não tem nenhum eco, se a tua vida não falar com você. Mas quando tu anda na presença de Deus, aquilo denuncia que você está na presença do Senhor. Terceiro, essa palavra ela precisa ser aplicada, não só lida, mas aplicada. Tiago, ele diz lá em Tiago 21, ele diz: pelo que rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra que em vós foi injetada, a qual pode salvar as vossas vidas. E aí ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos com falso discurso. É necessário viver isto aqui. É necessário viver isto aqui. Jesus, ele diz: eu sou, lá em João ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimenta não tem fome, nunca mais terá fome. Aleluia. Se você vive em uma igreja, eu falo bastante isso, até hoje de manhã da EBD eu comentei acerca disso. Se você faz parte de uma instituição, de uma denominação, e você ainda tem prazer com as coisas do mundo, é porque você ainda não se alimentou de Cristo. Quem se alimenta de Cristo nunca mais tem fome. Amém. Quem entra nesse santo dos santos, em outro lugar não deseja vida. Porque isto aqui promove vida para as nossas vidas. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, quando Adão pecou, a palavra de Deus diz que o anjo veio e colocou eles para fora e fechou o acesso para que eles entrassem de novo até a árvore da vida. Então a Bíblia diz que a árvore da vida estava no centro ali do jardim do Éden, e Adão tinha acesso livre àquilo ali. Ele ia lá, mas era, comia do fruto da árvore da vida, e aquele fruto produzia para ele eternidade. Eternidade. Só que tinha um detalhe: o acesso a esta árvore dependia de um relacionamento apropriado para com Deus. Não era de qualquer forma. Uma vida íntima, uma vida santa e uma vida de obediência era o acesso que ele tinha para que ele fosse até lá e comesse da árvore da vida. A partir do momento que ele pecou, foi expulso do jardim do Éden, nunca mais ele teve acesso ao fruto da árvore da vida. Aí Jesus veio no Novo Testamento e ele diz assim: eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer de mim tem vida eterna. Quem de mim se alimenta nunca mais morrerá, passará a ter vida eterna. Só que tem um detalhe: quando você pega o livro de 2 Coríntios, Paulo, o pastor aqui vai dar no final do culto, a bênção apostólica, Paulo diz que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E aí todas a gente já sabe, diz amém. Você lê esse texto, os pastores fizeram desse texto a bênção apostólica para terminar o culto. Mas isso aqui é uma revelação tremenda nesse texto.
quando você observa com uma visão acurada do Espírito Santo, você percebe que isso aqui é um círculo. Paulo está dizendo que a graça de Cristo abre a porta para que você conheça o amor de Deus. E o amor de Deus abre a porta para que você tenha comunhão com o Espírito Santo. E sem a comunhão do Espírito Santo, você nunca terá acesso à graça de Cristo. É um círculo que um vai abrindo a porta por outro. Ou seja, você nunca vai se alimentar de Cristo sem comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Sem a comunhão do Espírito Santo, você vai ler esse livro de Gênesis, Apocalipse e não vai compreender absolutamente nada, porque este livro não é um livro de Paulo Coelho. Este livro é um livro espiritual, onde o autor é o Espírito Santo. Sem intimidade com ele, você vai ler isto aqui e não vai compreender absolutamente nada. Mas quando você começa a ter intimidade, quando você começa a santificar a sua vida, você se aproxima dele. Espírito Santo, o que isso significa? Uma coisa é você aprender de mim, outra coisa é você aprender do pastor, outra bem diferente. É o Espírito Santo te ensinando, porque quando ele começa a te ensinar, você começa a ter a vida de Deus dentro de você. Essa vida que Jesus está falando sobre ter vida eterna, isso acontece quando o Espírito Santo ele começa a te ensinar. Você começa a aprender com o verdadeiro autor, com a pessoa do Espírito Santo. E isso só acontece quando você tem intimidade com ele. Sem isso você não tem acesso a esse livro aqui. Você vai ler isso aqui, vai te dar até sono, e vai fazer como a maioria vive a vida inteira dentro da igreja sem nunca ter lido a Bíblia inteira. Você pergunta, as pessoas dizem: eu já leio algum texto ou outro, eu leio esporadicamente, eu leio isso aqui como se fosse algo funcional, né? Cristo para mim é como se fosse o que diz lá em Josué, a cidade de refúgio. As coisas estão ruins e eu corro para ele. Mas o evangelho não pode ser isso. Isso aqui tem que ser a minha primazia, isso aqui tem que ser a minha prioridade. Eu não posso dizer que amo ele sem desejar conhecê-lo. Como que eu posso dizer que amo ele se não tenho prazer em conhecer a pessoa dele? Então é necessário que eu tenha prazer nisso aqui. E sem isto aqui, eu não vou ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E sem intimidade com a pessoa do Espírito Santo, eu vou ter dificuldade de vencer o inimigo. É por isso que você percebe que muitos se enfraquecem no Evangelho e voltam para trás, porque não tem nenhum vínculo de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Alguém que volta para trás, ele nunca conheceu a pessoa do Espírito Santo. Ele pode ter sido pastor, ele pode ter sido evangelista, ele pode ter sido presbítero, mas se ele voltou para trás, ele não tem intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Pois Jesus disse para a mulher samaritana: quem bebe desta fonte nunca mais tornará a ter sede. Uma coisa é você fazer parte de uma instituição, outra coisa é bem diferente. É você ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E você não vai conseguir ter intimidade com o Espírito Santo, porque em um lugar que o Espírito está, a primeira pessoa a ser exaltada é a pessoa de Cristo. A função do Espírito Santo é exaltar a pessoa de Cristo. Em um lugar que Cristo não é exaltado, o Espírito não se encontra. Então, se o Espírito perceber que na minha vida Cristo não é glorificado, ele não vai se aproximar de mim. Então é necessário que isto aconteça. E por último, irmãos, e eu termino, é que a palavra de Deus, ela nos apresenta que Deus é a matéria-prima de toda a criação. Eu preciso acreditar que tudo isso que existe só existe por causa de Deus. Eu não posso ter dúvida disso, porque é necessário, diz a carta de Hebreus, que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador. Quem dos irmãos aqui trabalha com arte? Algum dos irmãos trabalha com arte? É algum pintor? Nenhum dos irmãos? Se eu fosse convidado para uma exposição numa galeria de arte, eu que não entendo nada de arte, eu só saberia
quem pintou a Mona Lisa, porque todos conhecem que foi Leonardo da Vinci. Qualquer outro quadro que tivesse na galeria, se não tivesse o autógrafo do autor, eu não saberia quem era. Não saberia se era Monet, se era Michelangelo, se era Picasso. Não tinha nem ideia quem era dos autores. Mas alguém que estuda, alguém que se forma em arte, ela quando chegar numa galeria, ela vai olhar e ela não precisa do autógrafo, porque ela entende e ela percebe que em cada pintura, por trás daquilo que nós, leigos, não conseguimos ver, ali está a alma do pintor. Cada um deles tem traço diferente, mistura de cores diferentes, performance diferente. Ela só olhar, ela vai dizer: aquilo ali foi Michelangelo, aquilo ali foi Monet, aquilo ali foi Picasso, foi Rembrandt, foi Leonardo da Vinci. Aleluia. Por quê? Porque ela conhece. Agora, será que Deus, o autor de todas as coisas, como nós afirmamos que é, será que Ele, em sua criação, Ele deixou o seu autógrafo? Temos como provar que Deus, Ele deixou o seu autógrafo em toda a sua obra. A Bíblia apresenta isso, que Deus deixou o seu autógrafo em toda a sua obra, e a Bíblia apresenta, irmãos. A Bíblia é muito profunda, ela apresenta. A Bíblia apresenta Deus como um trino. É três. Está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um só, uniforme, na sua unidade. Então tudo que Deus faz, Ele coloca a assinatura dos três. Toda a obra de Deus está a assinatura dos três. Você vai pegar o livro Origem, de Charles Darwin, ele fala até sobre a construção da Terra, mas ele não consegue falar sobre o espaço, ele não consegue falar sobre o tempo. Nenhum outro livro na face da Terra nos apresenta como tudo foi criado. Só a Bíblia. Para sobrevivermos num lugar como este, precisaríamos de três coisas. Precisaria de tempo, espaço e matéria. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, tempo, criou Deus os céus, o espaço e a terra. 3 em 1. O tempo ele dividiu em três: passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço ele dividiu em três: largura, profundidade e altura. 3 em 1. Os componentes da matéria: prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Colocou água nesse lugar, dividiu os três estados dela: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Mas a terra precisa ser iluminada. Ele coloca três astros: sol, lua e estrelas. 3 em 1. Agora eu vou criar o ser humano. Ele desce, vai lá embaixo. 30% de barro, 70% de água. Fez o boneco. Está faltando o terceiro componente. Ele se ajoelha, coloca a boca sobre o nosso nariz. Nós temos 3 em 1. A marca está sobre nós. O povo peca. Deus precisa salvar o povo. Chama Noé e diz assim: constrói uma arca. Como que eu construo? Ele diz: a arca vai ter 3 compartimentos. 3 em 1. Quando saem os filhos de Noé dali, toda a geração daquela época tinha morrido. Deus chama os filhos de Noé e disse: a próxima geração vai sair de vocês três. A ciência comprova que toda a humanidade que existe hoje saiu de 3 famílias: os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. 3 em 1. Deus vai preparar a nação para vir o Messias. Ele chama os 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. 3 em 1. Deus agora deseja voltar a ter amizade, unidade, santidade para com o povo, se comunicar com o povo. Ele chama Moisés e diz para Moisés assim: faz um santuário. Eu desejo falar com o povo.
Moisés constrói o santuário. O santuário tem 3 compartimentos: átrio, santuário e santo dos santos. 3 em 1. Quando você entra no santuário, ali tem 3 utensílios. Do lado direito os pães, do lado esquerdo o candelabro, do lado da frente está o altar de incenso. Cada um apresenta uma pessoa da Trindade. Os pães é Cristo. Quando eu como Bíblia, eu me alimento de Cristo. O candelabro é a pessoa do Espírito, é azeite. Quando eu jejuo, santifico, eu tenho intimidade com a pessoa do Espírito. Na frente está o altar do incenso, é oração. Eu passo a ter intimidade com Deus quando eu dobro o meu joelho e oro. 3 em 1. Quando eu entro no Santo dos Santos, ali também tem 3 utensílios. Está a mesa, a arca e a tampa do propiciatório. 3 em 1. Dentro da arca também tem 3 utensílios. Está a vara de Arão, está as tábuas da lei, está os pães, a palavra do Senhor. 3 em 1. E aí você vem para Cristo. Quando Jesus nasce, depois do seu nascimento, já com 2 anos de idade, a Bíblia diz que 3 magos visitam. 3 em 1. Cada um leva um presente: ouro, incenso e mirra. 3 em 1. Cada um dos presentes é apresentado a vida de Cristo, o ministério de Cristo. Ouro, Jesus seria rei. Incenso, ele seria sacerdote. Mirra, ele seria profeta. Cada um dos presentes apresenta o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi 3 anos sobre a face da terra. A morte de Jesus foi às 3 horas da tarde. A ressurreição de Jesus foi às 3 horas da madrugada, ao 3º dia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia prova que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. Jesus ressuscita e ele está ali perto do lugar onde ele ressuscitou, se encontra com Maria Madalena. E aí ele diz para Maria Madalena, chama ela de Maria, e ela diz: mestre, ele diz assim: você vai até os discípulos, que eu vou lá em cima, mais tarde eu desço. O que Jesus foi fazer lá em cima? Todos conhecem. Isso foi apresentado para o salmista Davi 1000 anos antes. Jesus subindo lá em cima, foi levar o sangue. O sangue era o penhor. Sem o sangue o Espírito não vinha. Ele disse: você vai lá, avisa, mais tarde eu desço, eu tenho que subir. E aí ele sobe. O salmista Davi vê essa cena lá no Salmo 24. Deus que está sentado no trono de glória, ele olha para baixo. Os sábios judeus dizem que até chegar no céu existem portas, portões e portais. Cada portão, portas e portais, existe anjos guardando até a entrada celestial. Deus está sentado lá em cima, olha para baixo, vê Jesus subindo e diz: levantai, ó portas. Os anjos que estão, diz: por quê? Disse: para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Este é o Rei da Glória. Jesus sobe lá em cima, entrega o sangue, desce com o penhor, que é a pessoa do Espírito Santo. Entra aonde os discípulos se encontram, exatamente às 3 horas da tarde, e diz para os discípulos assim: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. E aí ele assopra o Espírito Santo sobre a vida de cada um dos discípulos. O Espírito Santo é o selo, é o que declara que você é obra-prima de Deus. Quando Deus olha para você, ele procura se o Espírito Santo está sobre a sua vida. No Velho Testamento diz que aonde um rei assinava, ele colocava o seu selo, que era o seu anel, declarando: esta obra é minha, esta carta é minha. O que identifica que você faz parte de Cristo não é a credencial da Igreja Batista das Nações. O que identifica no céu que você faz parte de Cristo é se o Espírito Santo está sobre a sua vida. Ele olha e procura a pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque quando a trombeta tocar e eu e você se encontrar com Jesus, você só sobe se você tiver o selo. O selo é o passaporte para que você entre em outro planeta, em outro país. E o que declara e confirma
que você faz parte do reino de Cristo, é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Sem ele você não sobe. A credencial da IB não vai fazer você subir. Nada vai fazer você subir se o selo do Espírito Santo não estiver sobre a sua vida. O que identifica você fazer parte do reino de Deus é se o selo de Deus estiver sobre a sua vida. E esse selo é a pessoa do Espírito Santo. E isso você não conquista de qualquer forma. Aleluia. Isso não é um culto. Isso é um relacionamento diário. Aonde eu todo dia batalho, todo dia luto, todo dia eu batalho. Tem dia que eu perco, tem dia que eu ganho, tem dia que ele me derrota, mas tem dia que eu venço. E é uma batalha constante para que eu tenha intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Eu necessito disso, de intimidade com a pessoa do Espírito Santo todo santo dia. Porque quando a trompeta tocar, é necessário que eu tenha ele. É necessário que ele esteja sobre a minha vida. Infelizmente a maioria que vive dentro da denominação não tem nenhum conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Não tem nenhum vínculo com a pessoa do Espírito Santo. Porque alguém que tem um encontro com o Espírito Santo, automaticamente a vida dela é transformada. Aleluia. O que declara que ela tem as características da pessoa do Espírito Santo é porque essa pessoa ela começa a se parecer com Cristo. Ela começa a ter as características de Cristo. Ela começa a ter os frutos da pessoa do Espírito Santo. Infelizmente a gente vê igrejas abarrotadas de pessoas com nenhum vínculo de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Não ora, não jejuma e não gosta de Bíblia. A probabilidade de você ter vínculo com ele é 0,0,0,0, porque ele não vai ter intimidade com quem não gosta de Bíblia. Não tem como ele ter intimidade com quem não gosta de orar. Esses dias eu estava conversando com o Senhor e ele falando para mim lá no trabalho que ele tinha quase 30 anos no Evangelho, e eu falando, como que é a vida de oração do Senhor? O Senhor ora muito de madrugada e já está aposentado, e ele disse, eu nunca consegui orar mais do que 15 minutos. Você não é crente, cara. Tu não é crente. Tu não gosta de conversar com teu pai. Tu não gosta de entrar na presença dele. Tu não tem prazer de estar com ele. Ele disse para os discípulos, vocês não conseguem batalhar comigo 1 hora. É o mínimo na vida de um crente, você batalhar 1 hora. Você não consegue batalhar 1 hora comigo. 5 minutos o joelho já está doendo, está cansado. Ele disse, 10 minutos eu já falei tudo que eu deveria falar. Oração é intimidade, isso é prática, isso é prazeroso. É você conseguir vencer esse obstáculo. Para que isso se torne prazeroso. Você está na rua, está no ônibus e não vê a hora. Quando eu chegar em casa eu vou para o joelho. Quando eu chegar em casa eu vou conversar com ele. De madrugada eu vou acordar e vou fazer exatamente isso. Como disse o salmista no Salmo 73. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, porque a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem prazer de estar contigo. A minha alma tem sede. 7 vezes ao dia eu medito da Tua palavra, porque a Tua palavra é a minha recreação. Amados irmãos, evangelho é coisa séria. Evangelho, quando você decidiu ser crente, você decidiu morrer. Evangelho é decidir morrer. É decidir pegar a cruz de Cristo e morrer. E se você ainda está vivo, se as coisas do mundo ainda te sufocam, se preocupe com isso. Você precisa morrer. Isso é uma decisão de razão, não de emoção. Jesus disse, é uma decisão de razão. É pegar a cruz e seguir. O mundo morreu para mim. E eu não tenho outro desejo que não seja ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar os irmãos, nossos pastores. Que Deus possa abençoar.